O cerimonial da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá início à sessão solene do Conselho Universitário, em que será outorgado o título de doutor honoris causa ao compositor, cantor e escritor Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila. A outorga de títulos honoríficos é o maior reconhecimento acadêmico de uma universidade. O título de doutor honoris causa só poderá ser concedido a personalidades nacionais e estrangeiras de alta expressão. Anunciamos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerrer, a quem convidamos para compor e presidir esta cerimônia. Para compor a mesa de honra, convidamos a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Fernandes Lopes Nascimento. Convidamos a vice-decana do Centro de Letras e Artes, professora Cristina Tranjan. Convidamos a diretora da Faculdade de Letras, professora Eleonora Ziller Kameniecki. Convidamos a chefe do Departamento de Letras Vernáculas, professora Mônica Genelhu Fagundes. Convidamos a professora Carmen Tindo, que fará a saudação ao homenageado compositor, cantor e escritor Martinho da Vila. Para compor a comissão de honra, que conduzirá o nosso homenageado, Martinho da Vila, convidamos o professor emérito da UFRJ, professor Edivaldo Cafezeiro, o professor João Batista Vargens, o professor Clécio Quezado, o professor Godofredo de Oliveira Neto, o professor André Conforte e o professor José Sérgio Leite Lopes. Anunciamos a entrada do nosso homenageado, Martinho da Vila, acompanhado pela sua comissão de honra. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional, que será feita pelo homenageado Martinho da Vila. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu for do céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És belas, forte, impávido, cor, osso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mal idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, mitiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Anunciamos a presença da professora Edna Maria dos Santos, vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Anunciamos também a presença da professora Maria Geralda de Miranda, diretora do Centro Cultural da Justiça Federal. Ainda a presença do Cônsul-Geral da República de Cabo Verde, do senhor Pedro Antônio dos Santos. Do secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Victor. E representando o secretário de Estado de Cultura, André Lazzaroni, e o subsecretário Aldo Mussi. Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerre, para presidir a sessão solene do Conselho Universitário. Muito boa tarde a todas, a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário para a outorga do título de doutor honoris causa ao compositor, cantor e escritor, senhor Martinho José Ferreira, Martinho da Vila. Tenho a honra de anunciar a palavra à professora Carmen Tindó para prestar homenagem a Martinho da Vila. Eu creio que esse microfone está um pouco... Professora Carmen, também parabenizá-la preliminarmente pela excelente iniciativa.
magnífico reitor, professor doutor Roberto Ler, excelentíssima vice-reitora, professora Denise Fernandes Lopes Nascimento, excelentíssima vice-decana do Centro de Letras e Artes, professora doutora Cristina Tranjan, excelentíssima diretora da Faculdade de Letras, professora doutora Eleonora Ziller, excelentíssima chefe do Departamento de Letras Vernáculas, professora doutora Mônica Fagundes, excelentíssimo homenageado, senhor Martinho José Ferreira, excelentíssima guarda de honra, constituída pelo professor doutor Edivaldo Cafezeiro, pelo professor doutor José Sérgio Leite Lopes, pelo professor doutor João Batista Vargens, pelo professor doutor Godofredo de Oliveira Neto, pelo professor doutor José Clécio Basílio Quezado, pelo professor doutor André Conforte. Excelentíssimas autoridades presentes, ilustríssimos familiares do homenageado, ilustríssimo público. Ao ter sido indicada, representando minha universidade, para pronunciar a saudação ao Martinho da Vila, sinto-me imensamente honrada por homenagear alguém que tanto nos honra, ingressando por direito aos quadros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesa-me, entretanto, a responsabilidade de ter de resumir em 15 ou 20 minutos uma vida, uma obra que transitam por diversas áreas da música, da literatura, da política. Martinho José Ferreira, o Martinho de Vila Isabel, é hoje o nosso homenageado com o título de doutor honoris causa, concedido pela UFRJ. Homem de cultura, compositor, cantor, escritor, com mais de 45 álbuns musicais, com diversas participações em coletâneas e documentários, Martinho é também membro da Academia Carioca de Letras. Tem mais de 13 livros publicados, cujos títulos enumero apenas alguns. Vamos Brincar de Política, de 86. Que Zomba, Andanças e Festanças, de 98. Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, de 2003. Os Lusófonos, de 2005. Fantasias, Crenças e Crendices, de 2011. O Nascimento do Samba, de 2013. Barras, Vilas e Amores, de 2015. Conversas Cariocas, de 2017. E lembro Ópera Negra, de 2001, e Lusofonias, a Língua Portuguesa no Mundo, de 2015, porque esses dois últimos referidos foram traduzidos para o francês e publicados na França. A obra musical de Martinho, além de cantada e reconhecida não apenas no Brasil, mas também em diversos países, foi tema de teses de doutorado, como a da professora Helena Teodoro, e dissertações de mestrado, sendo alvo ainda de pesquisas de pós-doutorado e assunto de livros de ensaio, entre os quais eu lembro o intitulado Martinho da Vila, Tradição e Renovação, da autoria de João Batista Vargens, professor titular dessa casa, e de André Conforte, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A cultura negra é sempre afirmada nos escritos de Martinho, e principalmente em suas canções, como aquela que diz: vem ser igual ao negro brasileiro, que também já penou no cativeiro, mas sempre foi de lutar e cantar. Cantar conforme propõe João Nogueira, na canção Minha Missão. Canto para anunciar o dia, canto para anunciar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque, numa melodia, acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo. Embaixador das relações entre Brasil e Angola, Martinho da Vila, amigo do escritor angolano Manuel Rui, cantou com este Os Meninos à Volta da Fogueira, falando de sonho e liberdade em um tempo de utopias já bem distantes da gente.
Apaixonado pela escola de samba Unidos de Vila Isabel, foi nela que despontou como compositor, criando sambas-enredos sempre lembrados, como Aquarela do Brasil, 4 séculos de modas e costumes, Chico Rei, Iaiá do Cais Dourado, Machado de Assis e muitos outros. Por que Martinho foi indicado para receber esse título? Segundo o professor Dr. João Batista Vargens, porque ele é um dos representantes mais genuínos da cultura brasileira, atuando em diversas frentes. Além disso, de acordo ainda com o professor João Vargens, sua cultura política, sua militância estão presentes, inclusive, em plena época da ditadura militar brasileira. Quem não se lembra do Sonho Sonhado, da letra do samba-enredo Sonho de um Sonho? E eu cito: sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um sonho de um sonho magnetizado, as mentes alertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados. É clara nesse fragmento citado a mensagem poética que sonha um país sem censura, que almeja mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, seres alados. Carlos Drummond de Andrade, em poema de título semelhante, diz que fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. O percurso biográfico, artístico e político de Martinho da Vila demonstra justamente a sua luta constante e coerente por vários sonhos culturais, sociais, ideológicos. Martinho inicia seu livro Quizombas, Andanças e Festanças, expressando seus pontos de vista em relação à arte, à cultura, à política. Diz ele: que bonito deve ser um país sem preconceito cultural. Todo profissional de criação, entendendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, deve respeitar a criatividade popular. Misturar culturas é sempre bom. Criar exige um sacrifício, uma abnegação, uma vontade de despretensiosamente colaborar com a humanidade. Não basta ler, pensar. Tens que participar, batalhar pela concretização dos sonhos. Quando elaborei como proponente o requerimento solicitando o título de doutor honoris causa para Martinho José Ferreira, conduzi minha argumentação com base em sua trajetória de cerca de 50 anos de carreira artística, cujas qualidades essenciais atendem às exigências por esse título honorífico. Martinho possui destaque nas artes, na música, apresenta diversas obras no campo da literatura, revela preocupação social com questões como a luta contra o racismo, contra a opressão, contra a fome e contra a pobreza. Realizou e realiza ações culturais em benefício da sociedade brasileira. Em Duas Barras, no estado do Rio de Janeiro, transformou a fazenda onde nasceu em um museu sobre sua vida. Ao longo da sua existência, Martinho sempre ajudou muitas crianças carentes e, com o projeto desse museu, continua a desenvolver seu exercício de cidadania em prol da infância e da juventude desfavorecidas. Martinho também fez parte da luta contra o apartheid, se unindo a Dom Evaristo Arnes, no período da ditadura militar brasileira, em defesa de Nelson Mandela, que fora condenado desde 62 à prisão perpétua na África do Sul. A atuação de Martinho da Vila, junto à CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da qual é o embaixador da boa vontade, deve ser destacada também, uma vez que ele compôs o CD da lusofonia, em que discute alguns rumos da língua portuguesa no mundo. De acordo com o professor Vargens, também deve ser enfatizada a sua participação política em defesa dos movimentos populares, com realce para a campanha das diretas já, ao lado de lideranças políticas, sindicais, artísticas, estudantis e religiosas.
Por todas essas razões, o senhor Martinho José Ferreira recebe hoje o título de doutor honoris causa de uma universidade pública, a UFRJ, uma das melhores do país e da América Latina, um título de pleno direito a que faz jus. Martinho da Vila esteve várias vezes na UFRJ. Em março deste ano, 2017, convidado pela direção do IFIX, proferiu a aula magna do Departamento de História da UFRJ. Na Faculdade de Letras da UFRJ, foram inúmeros os eventos a que compareceu a convite do setor cultural e, principalmente, do setor de literaturas africanas de língua portuguesa. Este, implantado em 1993, teve grande apoio do compositor, que, sempre presente aos congressos e seminários realizados, se tornou o padrinho do setor de literaturas africanas da UFRJ. Comprometido com a luta pela socialização do conhecimento literário, histórico e cultural sobre as culturas africanas, ele é um exemplo a ser seguido pelos jovens. Aos 79 anos de idade, cursa presencialmente Relações Internacionais na Universidade Estácio de Sá, deixando uma lição, a de que nunca é tarde para a realização pessoal, nunca é tarde para lutar pelos sonhos, sejam existenciais ou sociais. O doutor Godofredo de Oliveira Neto, professor titular de literatura brasileira desta casa, foi um dos pareceristas da congregação da Faculdade de Letras que aprovou a concessão do título de doutor honoris causa ao Martinho da Vila. Elogiou muito a obra dele por sua performance polivalente, sua diversidade cultural e sua praxis militante em defesa da cultura brasileira. Tantas são as letras de música do Martinho que nos tocam profundamente. Em 2010, o documentário fílmico intitulado Filosofia de Vida, O Pequeno Burguês, dirigido por Edu Mansur após a morte do primeiro diretor, abordou a obra e a vida de Martinho da Vila, incluindo no filme várias das suas renomadas músicas, tais quais Filosofia de Vida, Disritmia, O Pequeno Burguês, Pra Mãe Teresa, Madalena do Jucu e outras mais. Uma das músicas de Martinho da Vila, no momento político atual, vivido pela sociedade brasileira, se torna fundamental, porque passa a ideia de luta e resistência. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece amanhã. Por isso, nós, todos juntos, coletivamente aqui, cantando forte e saudando alto o novo doutor honoris causa da UFRJ, o senhor Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila. Que bem haja. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a outorga do título. Na qualidade de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei e o estatuto me conferem e cumprindo decisão unânime do Conselho Universitário, tenho a honra de outorgar o título de doutor honoris causa ao senhor Martinho José Ferreira, Martinho da Vila,
pela grande contribuição prestada à produção e à divulgação da cultura e da música em nosso país. Anunciamos a palavra à chefe do Departamento de Letras Vernáculas, professora Mônica Geneliu Fagundes. Obrigada. Boa tarde, magnífico reitor, professor Roberto Lerrer, magnífica vice-reitora, professora Denise Fernandes, excelentíssima vice-decana, professora Cristina Tranjan, excelentíssima diretora da Faculdade de Letras, professora Leonora Ziller Kamenetsky, excelentíssima vice-chefe do Departamento de Letras Vernáculas, professora Carmen Lúcia Tindor Ribeiro Seco, nosso queridíssimo homenageado, doutor honoris causa, Martinho da Vila, as autoridades presentes, os familiares, os amigos, os queridos professores da Comissão de Honra, queridos alunos também. Eu tenho o maior prazer de me dirigir a vocês em nome do Departamento de Letras Vernáculas. Esta universidade, todos que trabalhamos e estudamos aqui, temos tido menos motivos para sorrir do que merecemos. Mas hoje é dia de festa, de riso largo, é dia de consumar a alegria que começou quando a professora Carmen Lúcia Tindor Ribeiro Seco, em nome do setor de literaturas africanas, propôs ao Departamento de Letras Vernáculas que pedíssemos o título de doutor honoris causa para o Martinho da Vila. Era o início deste ano de 2017, que prometia, e tem sido, muito difícil. Em meio aos problemas, uma bolsa cortada ali, uma ou duas ou 10 vagas de professor substituto cortadas dali, chegava a justificativa para este título de honra boa e justa, apontando o lugar luminoso que Martinho da Vila ocupa na cultura brasileira, lembrando a sua imensa produção. A música, os sambas enredo, os espetáculos, os livros, as ações. A luta contra o racismo, a defesa da democracia, o empenho na difusão da lusofonia, a criação de uma obra, de um modo de estar no mundo, que são vivência da polifonia, fundação de um espaço de liberdade, com lugar para diversas vozes e muitos ritmos. Casa de todos. Nos nossos dias duros, de perdas e incêndios, atritos e cansaços acumulados, eu lia o Memorial do Martinho e me lembrava que a UFRJ também quer ser casa de todos. E tinha ali bom exemplo. Buscava gravar as palavras que o então futuro doutor por esta casa já lhe ensinava. O sonho continua, dizia ele. Para que a nação se desenvolva, a educação e a cultura geral são imprescindíveis. A melhor arma é a palavra, em defesa dos objetivos, sem agressões, nem mesmo verbais. E citando Nelson Mandela, continuava: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O departamento acolheu calorosamente a proposta da professora Carmen. Na congregação, o pedido foi recebido com mais entusiasmo por todos. Era algo bom que podíamos fazer, que ninguém nos tiraria. O direito de reconhecer e de agraciar, de tornar gente nossa quem se irmana conosco em missão, quem tanto já fizera por nós, visitando tantas vezes a faculdade, trocando e compartilhando saberes conosco. Essa memória vinha registrada nos pareceres aclamados do professor João Batista Vargens e Godofredo de Oliveira Neto. Também do futuro, hoje tornado presente, diziam seus textos. Do espaço que a universidade deve abrir ao artista, à música popular,
a voz que canta o samba e traz todo um povo consigo e que deve ter lugar aqui. Veio a expectativa, a passagem pelo Conselho Universitário, a notícia mais feliz, afinal, a data marcada, o convite. Escrevi aos colegas de departamento para lhes contar que receberíamos o Martinho. Nunca vi tanta alegria nas respostas a um e-mail departamental. Eram exclamações, frases construídas com letras de samba, a Faculdade de Letras transformada em casa de bamba. Axé para todo mundo. E na resposta musical do nosso professor emérito Jorge Fernandes da Silveira, a graça que não poderia faltar. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Martinho, aqui não há taxas para pagar. Queremos ser, cada vez mais, uma universidade de todos e para todos. Por isso lutamos e continuaremos a lutar, com orgulho pela nossa história e confiança no futuro que construímos dia a dia. Mas, como diz a sua letra, os livros são caros, o dinheiro é raro, há punhados de problemas à espera. Não só o trem, mas o ônibus, o metrô e o BRT atrasam. Vai-se da aula para o trabalho e do trabalho para a aula, vezes sem conta. Pelo menos, na formatura de hoje, temos beca e canudo. O anel fez falta. Mas acredite que com este título de honra vem, para além do nosso reconhecimento grande e sincero, o nosso apreço, a nossa gratidão, a nossa alegria maior de tê-lo conosco nesta nossa casa, como um de nós. Anunciamos a palavra à diretora da Faculdade de Letras, professora Eleonora Ziller Kameniecki. Obrigada. Magnífico reitor, professora Denise, Cristina, Mônica, Carmen, Martim. A emoção para o dia de hoje é tamanha que pela primeira vez decido escrever o meu discurso. Acho que foi pior. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu nunca escrevo, aí quando eu escrevo dá nisso. Concluir 8 anos de mandato à frente da Faculdade de Letras, tendo a honra e o privilégio de participar de uma cerimônia como essa, compensa largamente todos os momentos de dificuldade, cansaço e tristeza que o exercício do cargo me trouxe. Ao ver entrar Martinho da Vila, que fez parte da trilha sonora de toda a minha vida, ao lado de grandes amigos e mestres, e principalmente de meu sempre amado professor, de tantas potentes lições, Edivaldo Cafezeiro. E revejo a história de tantos combatentes e me sinto obrigada, nesse momento, a render uma homenagem muito especial àqueles que ajudaram a concluir esse momento, a construir esse momento. A Carmen Tidó, por décadas de dedicação incansável em defesa das literaturas africanas de língua portuguesa. Ao João Batista, por outras tantas décadas e outras tantas batalhas, muitas delas dedicadas ao samba, à cultura popular e à alegria de nossa gente. Esse momento é também uma homenagem àqueles que já não estão conosco, mas a quem devemos esse coração generoso de nossa UFRJ. Em nome de todos que lutam por uma universidade pública, radicalmente democrática, agradeço a Samira Mesquita e Horácio Macedo por tudo que nos legou,
pelos exemplos de força e de coragem, por uma ética profundamente comprometida com as lutas populares e desigualdade econômica e de toda e qualquer forma de discriminação, seja ela de raça, gênero ou classe social. As homenagens que somos capazes de fazer dizem muito sobre quem somos. Nesses últimos 8 anos, propusemos apenas 2 títulos de doutor honoris causa ao Conselho Universitário. Em 2010, para Ferreira Goulart. Em 2017, para Martinho da Vila. Ambos sem diploma de curso universitário. No caso de Martinho, por enquanto, pois em breve deve concluir seu curso de Relações Internacionais. Essa escolha diz muito do que pensamos sobre o nosso papel e sobre qual é o lugar dos grandes artistas e criadores de cultura. Eles existem apesar de nós, mas nós não podemos prescindir deles. Trazê-los para cá significa inundar de vida nossos corredores. Poderia falar agora sobre a importância de termos um sambista na academia. Poderia falar da importância da deshierarquização dos saberes, do reconhecimento institucional do protagonismo da cultura afro-brasileira e da importância de termos um homem negro recebendo o nosso maior título. Tudo isso é Martinho da Vila. Mas peço licença para falar de um grande sonho de Martinho que marcou de forma profunda a minha vida. O nosso embaixador da boa vontade da comunidade dos países lusófonos lutou desde cedo por uma nova integração entre os países de língua portuguesa. Não falo de acordos internacionais entre Brasil e Portugal, mas dos anos que vimos uma África liberta, revolucionária e soberana, que afirmava sua diversidade cultural e política. E a língua portuguesa, construída como língua franca entre as nações e os povos da África. A partir do processo de redemocratização do Brasil, na década de 1980, cresceram as iniciativas de artistas e intelectuais para construir essa tão sonhada ponte. Foi Paulo Freire, em 1980, na SBPC, quando retornava do exílio, numa palestra sobre alfabetização em língua portuguesa em África, que me convenceu, eu ainda com 17 anos, a fazer o curso de letras, a entender o sentido maior, o significado mais profundo do que poderia ser a aquisição da nossa língua, tão natural, tão parte de nossa, mas que, em outros lugares, poderia ter um papel de profunda e radical transformação na vida, nos processos sociais e de todo um continente. Foi naquele momento que eu me apaixonei pela ideia de fazer letras. E foi ao longo desses anos, ouvindo a música de Martinho da Vila, a sua militância, o seu papel, o seu trabalho, que esse sonho foi sendo acalentado. Quando eu cheguei na UFRJ, eu descobri que a gente não precisava ir para a África. O professor Horácio Macedo criou o campus vicinal da Maré, aqui do lado. E mergulhamos nesse projeto, que infelizmente durou poucos anos, mas que vem, ao longo da última década, dos últimos 15 anos, sendo reconstruído e, aos poucos, recuperando protagonismo dentro da nossa instituição. Essa foi a matéria que me constituiu. E o momento, a gravidade do momento que passamos é de viver e ver o risco desse grande círculo virtuoso que começamos a construir, me lembro bem das palavras do professor Carlos Lessa, que começamos a constituir nos últimos anos, esteja, de fato, correndo um grave risco quando vemos os discursos de intolerância, de fanatismos e de racismo crescer no nosso país e no mundo. Mas eu me sinto fortemente recompensada por esse momento. Eu espero que tenhamos força para honrar as tarefas históricas que estão sendo postas para a nossa geração, da mesma forma como Martinho e todos da sua geração também honraram, lutaram e conquistaram a democracia no nosso país. Eu espero que a gente consiga, de alguma forma, manter viva a fogueira e a vontade de contar como se ganha uma bandeira.
Aqui os homens permanecem lá no alto, com suas contas engraçadas de somar. Não se aproximam das favelas nem dos campos e têm medo de tudo que é popular. Mas os meninos desse continente novo hão de saber fazer história e ensinar. E o que eu espero, a única coisa que eu espero nesse momento, é que os nossos meninos da Faculdade de Letras, as nossas meninas, os nossos menines, enfim, essa geração muito nova que a todo dia me ensina, me faz rever tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha de tão certo no passado e que me faz a cada dia reescrever também a minha história, que possam segurar essa bandeira, que possam lutar, construir e garantir um mundo novo, a nossa universidade pública e a democracia em nosso país. Martinho, muito obrigado por tudo que você significa. Martinho, muito obrigado por tudo que você significou em todas as nossas vidas e principalmente na escolha desse lugar. Havia uma ideia de fazermos a cerimônia no auditório maior, no centro da cidade, talvez no Leopoldo Miguel, mas o Martinho fez questão que fosse aqui, apesar de ser apertado, com as dificuldades técnicas, enfim, com tudo que nós somos de belo e de complexo aqui na cidade universitária, na Ilha do Fundão, esse nosso prédio, porque era aqui que ele queria estar, ao lado dessa comunidade, que foi quem a ele iniciou o pedido do título e que está aqui homenageando. Muito obrigado, Martinho, por nos permitir esse momento. Muito obrigada por tudo e vida longa a todos nós para que a luta que continua sempre. Obrigada. Anunciamos a palavra à vice-decana do Centro de Letras e Artes, professora Cristina Tranjan. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, professor Roberto Lehrer, professora Denise, professora Eleonora, professora Mônica, professora Carmen, homenageado Martim da Vila. Boa tarde a todos. Em nome da Decania do Centro de Letras e Artes, eu queria primeiro parabenizar a iniciativa da Faculdade de Letras por essa homenagem justíssima, merecidíssima. Eu estava ouvindo o discurso da professora Eleonora, das professoras Mônica e Carmen, e é exatamente isso. Num momento tão difícil, de tantas tristezas, de tantas dificuldades pelas quais nós passamos, vem um momento desses e nos dá uma alegria que nos mostra que ainda vale a pena continuar lutando pela nossa universidade, por esse ensino que a gente faz questão de manter de qualidade, gratuito e público. A professora Eleonora falou de trilha sonora, e é por aí também. A trilha sonora da nossa vida, eu acho que da vida de muita gente aqui, a obra do Martim da Vila é a trilha de muita gente aqui. Eu não vou me estender mais, eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa do departamento, da Faculdade de Letras, quando essa homenagem passou pelo Conselho do Centro de Letras e Artes, foi uma grata e alegre surpresa para mim. Também foi unânime no Consune a aprovação dessa homenagem. Então, eu quero parabenizar todos os envolvidos, essa festa linda que está todo mundo, os alunos estão promovendo aqui na casa. Parabéns pela escolha do local também. Agora estou sabendo que foi um desejo dele. E, Martinho, obrigada por tudo. Parabéns. Anunciamos a palavra ao doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Martinho da Vila.
Magnífico reitor, professor Dr. Roberto Lerre. Esta minha fala é de total gratidão à vossa magnificência e à excelentíssima vice-reitora, professora doutora Denise Fernandes Lopes Nascimento, bem como à excelentíssima vice-decana do Centro de Letras e Artes, Cristina Tranjan. A excelentíssima diretora da Faculdade de Letras, professora doutora Eleonora Ziller. Excelentíssima chefe do Departamento de Letras Vernáculas, professora doutora Mônica Fernandes. Excelentíssima doutora Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Seco, professora titular de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, que muito me sensibilizou com a comovente saudação. Sou gratíssimo também à guarda de honra que me entronizou, constituída pelos eminentes professores doutores Edivaldo Machado Cafezeiro, professor emérito da Faculdade de Letras, José Sérgio Leite Lopes, professor do Museu Nacional UFRJ, João Batista Vargens, professor da Faculdade de Letras, Godofredo de Oliveira Neto, professor titular da Faculdade de Letras, José Clécio Basílio Quezado, professor adjunto 4º da Faculdade de Letras, e André Conforte, professor adjunto do Instituto de Letras desta universidade. Eu gostaria de manifestar minha gratidão citando cada um dos membros do criterioso Conselho Universitário, órgão deliberativo máximo, mas não é possível, pois são muitos. Muitos. Eu ficar aqui o tempo inteiro. Mas todos podem ter certeza que estarão morando dentro do meu coração, de onde jamais sairão. Sinto-me honrado de estar junto a tão elevados membros do magistério da UFRJ, universidade sempre catalogada entre as melhores do Brasil e que tem, há quase um século, a tradição de combater as discriminações e ser baluarte na defesa da liberdade de expressão. Senhoras e senhores, estou comovido com a prestigiosa presença de tantos ilustres professores, alunos, universitários, familiares, amigos e membros das academias carioca e brasileira de letras, inclusive o presidente da ACL, Ricardo Capobim, e a presença dos componentes da velha guarda da Unidos de Vila Isabel. Que é a filhada da Portela e que também se fez presente com a sua bandeira. É de chorar. Beleza. Manifesto a minha felicidade por ser prestigiado por intelectuais, acadêmicos, confrades do PEN Clube, escritores. Peço desculpas por não poder citá-los nominalmente. E, em particular, eu saúdo a minha amada Cléo Ferreira, companheira, cuidadosa, incentivadora. E estou muito feliz também, que foi uma surpresa para mim, que a substituta da minha mãe,
a minha irmã mais velha, a número 1 que a gente chama, ela saiu lá de Curicica e veio aqui, a Elza, representando toda a minha família. Obrigado. Obrigado. É isso. E como embaixador da comunidade, embaixador da Boa Vontade da CPLP, comunidade dos países de língua portuguesa, não posso deixar de registrar a presença do cônsul de Cabo Verde, Dr. Pedro Antônio dos Santos. Obrigado. Cabo Verde, como todos sabem, são países africanos, assim como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, nações que amo, admiro e invejo. Invejo porque eles têm uma segunda língua pátria, o que nós não temos. Assim, também tem a segunda língua Timor-Leste, Guiné Equatorial, que também são membros da CPLP. Eu disse que invejo porque eu gostaria de exaltar em bom tupi as belezas do meu país. Falar dos rios, cachoeiras e cascatas, do esplendor das verdes matas e remotas tradições. Também cantar em Guarani os meus amores, desejos e paixões. Bem fazem os povos das nações irmãs, que preservam os sons e a cultura de raiz. Vou dar o tom. A expressão do olhar traduz o sentimento, mas é primordial uma linguagem comum. Importante fator para o entendimento, que é semente do fruto, da razão e do amor. É sonho ver um dia a música e a poesia sobrepor-se às armas na luta por um ideal e preconizar a lusofonia na diplomacia universal. É a música, é a poesia, e que bonito, tem uma plateia cheia de poetas, de músicos aí da minha banda. Obrigado, rapaziada. E tem um coleguinha da minha faculdade, que está ali, de terno. Eu fui para lá, eu com 77, com 75, né? E ele com 18. Aí ficou um dos meus bons colegas e tal, muito legal, valeu. Obrigado. O percurso para chegar até esta posição foi longo. E o ponto de partida foi na aula magna que proferi no Salão Nobre do Instituto Histórico da UFRJ, na abertura do primeiro semestre deste ano letivo. Ali começou. Na ocasião, 2 militantes das causas da negritude, Ivanir dos Santos, que está ali presente, e Helena Teodoro, no terminou a aula, eles lançaram a campanha para que me fosse concedido o título de doutor honoris causa.
Eu fiquei surpreso, muito surpreso. Aí, no mesmo momento, o meu considerado irmão João Batista Vargas, professor de árabe, afirmou que iria dar entrada na Faculdade de Letras, o que realmente fez, e a amiga Carmen Tindó formalizou o processo. No prosseguimento, influenciados pelos pareceres dos professores doutores João Batista, Godofredo de Oliveira, José Sérgio Leite e Maria Júlia de Oliveira Santos, os colegiados aprovaram por unanimidade. Hoje, para mim, é um dia de graça. E eu me lembro de um samba do Candeia, compositor da Portela, que diz: negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não se humilhe, nem humilha ninguém, todas as raças já foram escravas também. Deixa de ser rei só na folia, faça da sua Maria uma rainha todos os dias e cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Magnífico e magnânimo reitor Roberto Lerre e professores, doutores, componentes da mesa. Não gosto de fazer promessas. Não gosto de fazer promessas. Nem quando estou passando muito mal. Entretanto, vou fazer um juramento. Juro, por Nizambi, por Alá, Jeová, Javé, em resumo, por Deus, Criador de todas as coisas, que não vou decepcionar os colegiados que me apoiaram. Dou minha palavra de fé que vou honrar a UFRJ, universidade que prima pelo respeito entre religiosos de diferentes crenças e, com ações afirmativas, visa contribuir para a diminuição das desigualdades. Mais concretamente, atua contra o preconceito racial. O que se confirma ao conceder título de doutorado a um filho de lavrador, Josué Ferreira, meu pai, cuja mãe, Teresa de Jesus Ferreira, foi lavadeira humilde na Serra dos Pretos Forros, na Boca do Mato. Assim como Dona Maria Leopoldina, do Morro do Livramento, mãe do grande Machado de Assis, também uma boa lavadeira. Como minha mãe, por quem escrevi o livro Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, também era lavadeira Dona Carolina Conceição, genitora de Cruz e Souza, o poeta do Desterro. Quer dizer, esse ato é um ato contra as discriminações raciais. Eu tenho assim. Bem, eu recebi muitas flores e vida.
e um buquê de medalhas, comendas, títulos. Mas a flor mais bela e importante é a que recebo hoje, pois o diploma de doutor honoris causa me estimula a prosseguir na minha missão de transmitir alegria, tocar os corações com a minha música, passar boas mensagens com minha fala em aulas, palestras, e escrever livros para os amantes da literatura, assim como para quem não tem o hábito de ler. Também é minha missão ser uma referência para as pessoas de origem humilde como eu, que se sentem por mim representadas. Entretanto, ninguém precisa me chamar de doutor. Serei sempre o Negro Martinho, o cidadão Zé Ferreira, o artista Martinho da Vila Partideiro devagar. E como tal, para encerrar, vou cantarolar um samba, enredo da Escola de Samba do Silas de Oliveira, compositor do Império Serrano, e peço licença para dedicá-lo aos alunos e professores desta universidade que, neste tempo difícil que passa a universidade pública, se mantêm coesos e são verdadeiros heróis da liberdade. Diz o samba: passava a noite, vinha dia, e o sangue do negro corria dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão. Com flores e alegria veio a abolição. A independência, laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: já raiou a liberdade, a liberdade já raiou. Esta brisa que a juventude apaga, esta chama que o ódio não apaga pelo universo, é uma revolução em sua legítima razão. Samba, o samba tem a sua primazia em gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade. Obrigado, Senhor.
todos que autografem um livro, pois está aqui dedicado ao Martinho, está correndo aí. Pedir a todos que autografem, quem quiser autografar, é claro. Tá bom? Muito obrigado. Anunciamos agora a palavra à vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Fernandes Lopes Nascimento. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação ao nosso magnífico reitor, professor Roberto Lerrer, a nossa vice-decana, professora Cristina Trajan, a diretora da Faculdade de Letras, professora Eleonora, a chefe de departamento, professora Mônica, a professora Carmen Tindó, diretora do setor de literatura africana, ao nosso agraciado de hoje, professor Martinho da Vila, a dona Elza, doutora honoris causa, a dona Elza representando a família do Martinho, a nossa comissão de honra que conduziu Martinho da Vila a essa sessão solene do Conselho Universitário, e na figura do professor Edivaldo Cafezeiro e do professor José Leite Lopes, eu saúdo a todos os integrantes, a nossa conselheira do Conselho Universitário, decana professora Maria Fernanda, também presente a essa sessão solene do Conselho. O que simboliza essa concessão do título de doutor honoris causa? Né? Simboliza que Martinho da Vila detém o conhecimento numa área específica que a universidade reconhece e concede essa titulação máxima de doutor. Né? Isso tem uma grande importância, porque em toda a obra, em toda a trajetória de Martinho, nós verificamos uma importante ação na difusão da arte e da cultura brasileira. Com isso, nós verificamos que, na obra literária de Martinho, nós temos uma grande ligação que transcende as fronteiras da universidade. Então, quando a nossa universidade concede essa titulação, ela também abre as suas portas, interagindo com a sociedade num reconhecimento de saber. Né? É importante destacar, na análise da trajetória de Martinho, a interação com nossas nações co-irmãs. E daí temos aqui presentes o nosso cônsul de Cabo Verde, né, onde a nossa universidade, que é uma universidade pública e gratuita, tem como função social interagir também com as nossas nações co-irmãs no desenvolvimento de projetos importantes, não só na área de tecnologia, na área de letras, de artes, mas também na área de saúde. Então, temos importantes ações de desenvolvimento de vários projetos de pesquisa com as nações africanas, principalmente na área ligada às doenças hematológicas e na área de arboviroses. Então, essa interação da universidade, não só com a obra específica de Martinho, com a sua interação com a letras e a arte, mas também com outros setores da universidade, que faz com que essa sessão do nosso Conselho Universitário outorgue esse título. E conforme a obra de Martinho diz, a universidade nos permite sonhar um sonho sonhado e cantar junto com ele, cantar alto, cantar forte, com a certeza que a vida vai melhorar. E por isso que nós temos a nossa universidade pública e gratuita e fazendo essas ações sempre extramuro nas suas concessões dos títulos de doutor honoris causa. Então, muito obrigado, Martinho. Anunciamos a presença da decana do Centro de Ciências da Saúde, professora Maria Fernanda Quintela da Costa Nunes, a presença do diretor da Faculdade de Medicina, professor Roberto Medronho, e do senhor Ricardo Cravo Albim, presidente da Academia Carioca de Letras e diretor do Instituto Cravo Albim. Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerrer, para o seu pronunciamento. Que belo dia para o FRJ, né? Saudar a nossa vice-reitora, professora Denise
Nascimento, a decana em exercício do Centro de Letras e Artes, professora Cristina Tranjan, diretora da Faculdade de Letras, professora Eleonora Ziller, chefe de departamento de Letras Vernáculas, professora Mônica Fagundes, Carmen Tindó, fez a belíssima homenagem a Martinho da Vila, ao nosso doutor honoris causa, Martinho da Vila, que nos proporciona esse momento sublime para a nossa universidade. Comissão de honra, muito significativa, muito bem escolhida, com o nosso emérito Edivaldo Cafezeiro, pessoa que todos admiram e amam, que está aqui prestigiando, ao professor João Batista Vargens, professor Clésio Quezado, Godofredo Neto, Oliveira Neto, André Conforte, professor Leite Lopes, que fez um maravilhoso parecer também no Conselho Universitário, parecer que foi aprovado por unanimidade, foi elaborado pelo professor Leite Lopes, cônsul de Cabo Verde. Estamos muito honrados com a sua presença, Pedro. A velha guarda que está aqui da vila. Muito bom. A família que está aqui presente. Elza, Cléo, decanos, né, professora Maria Fernanda, diretores de unidade, e todos vocês que vieram aqui para um ato acadêmico que tem um enorme peso simbólico para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu ousaria dizer, tem um enorme peso simbólico para o Brasil de hoje. Estamos numa universidade pública, uma universidade que é uma universidade de referência hoje no Brasil e no mundo, uma instituição que podemos dizer que é de alta cultura, celebrando a alta cultura de Martinho da Vila. É muito importante que a universidade não se converta numa instituição de natureza técnica. Uma universidade sem cultura, uma universidade sem arte, uma universidade sem humanidades, torna-se uma instituição dura, restrita nas suas problemáticas, e eu diria mais do que isso. Uma instituição que não tem como objetivo fundamental desenvolver nos seus estudantes aquilo que um grande pensador do Brasil, Florestan Fernandes, tem um livro importantíssimo na luta das resistências da população negra no Brasil, negro na sociedade de classe, caracterizava como imaginação inventiva. Uma universidade que é incapaz de ter como horizonte o desenvolvimento da imaginação, da criação, deixa de ser uma universidade. Por isso, Martinho da Vila, estamos hoje comemorando e celebrando um momento muito importante, que justamente estamos sinalizando o que hoje nós podemos ter de melhor no nosso país para desenvolver a imaginação, a criação, e que nós entendemos que são pessoas que
por sua trajetória, por sua contribuição, não apenas à cidade, mas à humanidade, fazem jus a um reconhecimento que é o reconhecimento máximo de honraria acadêmica, que é a concessão do título de doutor honoris causa. Uma rápida lista de quem foram os nossos homenageados ao longo dos anos. Agora, a UFRJ, já perto dos seus 100 anos, né, 97 anos, comemoramos este ano, temos pessoas como Alexander Fleming, que descobriu o antibiótico e permitiu que as pessoas saíssem de uma faixa de vida média de 40 anos para 55 e 60 anos em pouquíssimo tempo. Augusto Boal, grande criador da cultura no campo do teatro, desenvolveu o que ficou famoso como o Teatro do Oprimido. Bidu Sayão, Cândido Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Desmond Tutu, Ernesto Cardenal, um dos lutadores da Revolução Sandinista, Ferreira Goulart, Gabriel Garcia Marques, Heitor Villa-Lobos, Dom Helder Câmara, José Eduardo dos Santos, Lúcio Costa, Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Quintana, grande poeta, Mário Schoenberg, um dos mais importantes físicos brasileiros, o músico, pianista maravilhoso Nelson Freire, Nelson Pereira dos Santos, que foi tão importante, né, com as obras tão importantes na sua obra cinematográfica, Oscar Niemeyer, Paulo Freire, Roberto Burle Marx, e agora nós temos Martinho da Vila. O que seria da nossa cultura, da nossa poesia, da nossa literatura, da nossa capacidade de sonhar, sem Cartola, Elisete Cardoso, Clementina, Candeia, Noel, em suma, a cultura popular é alta cultura. E a nossa instituição, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma instituição muito inquieta. Martinho destacou que é uma instituição que sempre lutou e luta pela liberdade. E é verdade isso. Estamos num momento de profunda mudança social na UFRJ. Profunda mudança social. Com as cotas, nós estamos mudando o perfil dos nossos estudantes. E é muito emocionante nós termos hoje a juventude negra, particularmente a juventude negra de áreas que são de famílias que têm muita dificuldade material, econômica, e que têm muito espírito de luta e garra, possibilitando que os seus filhos estivessem nesta instituição. E esta mudança que está ocorrendo exige, obviamente, políticas públicas de assistência estudantil. Nós temos que garantir moradia. 1/4 dos nossos estudantes, praticamente hoje, Martim, vem de outros estados. Pessoas querem vir para o Rio estudar no UFRJ
e chegam aqui e encontram uma situação muito difícil, porque não há moradia, não tem bolsas suficientes. Hoje a nossa renda de corte para atender estudante com bolsa é R$ 390 de renda familiar per capita, 390. Então vejo que é uma mudança muito rápida de perfil social. E é muito importante, mas é muito importante que esta instituição possa acolher esta juventude e acolher naquilo que nós podemos dar de melhor para esta juventude, que é o conhecimento. E nós termos um intelectual do porte da importância de Martinho da Vila, um intelectual negro, é algo muito importante para a afirmação da juventude. Termos como referência, como exemplo de que é possível, mesmo na sociedade que tem marcados traços e violências de racismo, enfrentar o racismo e se tornar um intelectual de referência na literatura, na poesia, na música. Seguramente, toda a juventude negra, toda a juventude pauperizada que está aqui hoje, dos setores mais explorados e expropriados da classe trabalhadora, hoje estão se sentindo orgulhosos de termos como doutor honoris causa Martinho da Vila. É um ato acadêmico importante sob o ponto de vista teórico. Quando a universidade reconhece a qualidade do trabalho de Martinho da Vila, está fazendo uma crítica a uma perspectiva arcaica, fossilizada, de que a alta cultura corresponde a uma visão de mundo eurocêntrica. E está criticando a colonialidade do saber. E é muito importante que a instituição continue buscando essa crítica à colonialidade do saber. E destacaria ainda um aspecto, a meu ver, muitíssimo importante desse momento que nós estamos vivendo aqui nessa sessão especial, né, solene do nosso Conselho Universitário, que é esta afirmação da crítica a uma racionalidade de pensamento marcada pela colonialidade do saber, é um ato político. Nós temos visto, não apenas no Brasil, mas em toda parte, um crescimento muito preocupante, não de um racismo difuso, mas de um racismo politicamente organizado. Politicamente organizado. Alguém acredita que quando grupos fascistas, ou de características fascistas, interrompem um momento espiritual religioso de religiões de matriz africana, não está fazendo um ato político? Que é isso que está acontecendo no Brasil de hoje. Não é só uma intolerância religiosa, é mais do que isto. Nessa perspectiva, a luta contra o racismo, que marca a trajetória cultural e, sobretudo, a produção de Martinho da Vila, é algo que
está sendo reivindicado pela UFRJ. Assim como todo o trabalho que diversos setores aqui da Faculdade de Letras, e não apenas da Faculdade de Letras, mas destacamos aqui o trabalho que Carmen, né, e todo o setor vinculado à nossa interação com a África, trazer a perspectiva de uma interação dialógica com a África, com a lusofonia, trazendo as vozes de África, como diria Agostinho Neto, para dentro da nossa universidade, para a produção cultural, para a interação viva da língua. É algo que nós não podemos deixar de destacar. Todo o trabalho como embaixador, eu diria, não é um embaixador informal. Ele falava isso, Godofredo chamava atenção, o professor Godofredo chamava atenção para esse fato. É muito mais do que um embaixador informal. As interações com os músicos, com os poetas, a interação política de solidariedade à luta contra o racismo em África, tudo isto está sendo celebrado hoje aqui por nós, que é a trajetória que Martinho construiu. Sempre quando estamos debatendo a questão da mudança social na nossa universidade, da entrada da juventude negra, eu tenho enfatizado muito com os nossos colegas, vamos estudar mais a cultura de África, a poesia, a literatura, o pensamento político de Amílcar Cabral, de Agostinho Neto, Nyerere e tantos outros, para discutir exatamente qual é a questão de fundo hoje de um racismo que é político. Por todas essas contribuições, seguramente hoje a UFRJ está fazendo um ato acadêmico, teórico, político, mas também um ato que se materializa numa homenagem a uma pessoa que tem fibra, tem sensibilidade, tem coragem. E nesse sentido, num momento tão difícil como estamos vivendo hoje no Brasil, isso nos enche de esperança, nos enche de desejo de mudança, aguça a nossa imaginação, mas também o nosso desejo de rebeldia. O UFRJ está de parabéns. Todos que possibilitaram as lutas de afirmação da cultura popular estão de parabéns. Todos que fazem a cultura popular estão de parabéns. E, sobretudo, Martinho da Vila, estamos, de fato, hoje em júbilo pelo fato de que você está aqui nos inspirando e motivando a fazer uma universidade pública, gratuita, que seja, de fato, motivo de esperança e orgulho para a juventude e, sobretudo, motivo de orgulho e esperança no momento em que nós temos que inventar a esperança com a música, com a poesia, com os sons, com as tonalidades, com os silêncios, enfim, tudo aquilo que faz a sua obra ser uma obra maravilhosa. Muitíssimo obrigado. Está encerrada a sessão. Eu declarei encerrada essa sessão.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Faculdade de Letras agradecem a presença de todos. Boa tarde.